Olá, gente, tudo bom? Eu me chamo Tainá, eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos longos e que uso óculos. Nesse momento eu estou com uma blusa branca e ao fundo do vídeo a gente tem uma porta branca, um armário e uma mesa na lateral com notebook. Bem, na nossa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês alguns sites e softwares onde a gente pode estar criando nossos arquivos vetorizados. E o que são esses arquivos vetorizados? São os arquivos que a gente vai poder mandar para a nossa cortadora laser. É o tipo de arquivo que ela vai conseguir entender. E que sites e softwares são esses que a gente vai ver hoje? Um deles é um bem conhecido por vocês, eu imagino, que é o Canva. A gente vai aprender como criar esses arquivos vetorizados no Canva. E o outro é o Inkscape. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai criar uns arquivos e vai entender como é que a gente manda eles para a cortadora e como salvá-los. Vamos lá? Então, gente, para começar nossa aula, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar a diferença de uma imagem normal para uma imagem vetorizada. Eu estava tanto falando, né, que a gente vai criar um arquivo vetorizado, que a gente vai entender como é que funciona, como é que passa para a cortadora, mas o que danado é esse arquivo vetorizado que a gente vai criar? Qual a diferença dele para um arquivo normal? Bem, eu abri aqui em um software que ele é possível fazer essa vetorização. Não é um dos softwares que a gente vai aprender hoje, é outro. Como eu falei, existe uma gama deles, né? Mas aí eu trouxe ele aqui só para fazer essa demonstração para vocês. Quando a gente está olhando para cá, a gente tem duas imagens que aparentemente são duas imagens iguais, não é isso? A gente tem a imagem 1 e a imagem 2. Então, quando a gente vai falar na forma de construção da imagem, o que a gente pensa? Uma imagem normal, ela é construída a partir de pixels. E o que são pixels? São aqueles quadrados pequenininhos que vão formando a nossa imagem. Então, quanto mais pixels a nossa imagem tiver, melhor qualidade ela vai ter. E uma imagem vetorizada não. Uma imagem vetorizada ela vai ser formada a partir de linhas e curvas. Não vai ser formada a partir desses quadrados. Então, qual a diferença de uma coisa para outra? Por exemplo, quando eu vou dar o zoom nessas imagens aqui, vocês vão logo notar a diferença. Ó. O que vai acontecendo? Essa minha imagem 1 é uma imagem normal, uma imagem formada a partir de pixels. Ó. Vou dar mais um aqui, ó, e a gente vai conseguir ver bem esses quadradinhos, ó, que vão formando essa imagem. Então, essa minha imagem 1 é uma imagem comum, ó, formada por pixels. Então, quando eu vou dando zoom, ela vai se distorcendo. E aí, eu tenho aqui, ó, a minha imagem 2, ó. Aqui, quando eu dou o zoom aqui, que ainda dá pra ver as duas, a gente já consegue notar a diferença. Que essa minha imagem 2, ela não tá se distorcendo. Mas vocês podem pensar, Tainá, mas essa imagem 2, ela tá só com a maior quantidade de pixel. Mas não, eu vou continuar aqui, ó, dando zoom nela pra vocês, ó. Zoom, zoom, zoom. Ó, e tá vendo que ela não distorce? Justamente porque ela é uma imagem vetorizada. É uma imagem formada por linhas. E essa é a principal diferença de uma imagem vetorizada para a imagem normal. E é por isso que quando a gente vai fazer os nossos arquivos para mandar com a cortadora, a gente faz um arquivo vetorizado, um arquivo de linhas, onde não vai haver distorções. Então, vamos lá agora começar a entender aonde a gente pode criar esse tipo de arquivos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a criar essas imagens. Vamos começar a entender aonde a gente pode criar esses arquivos vetorizados. Bem, a gente vai abrir nosso Google aqui normalmente e eu vou pesquisar, ó, por Canva. Vai ser o primeiro onde a gente vai aprender. Eu acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar, já deve ter mexido. O Canva é muito conhecido por ser um site onde a gente pode criar apresentações, né, slides para sala de aula, postagens para Instagram, para as redes sociais de modo geral. Mas nele a gente também consegue estar criando esses arquivos. Então, eu vou abrir aqui ó, esse primeiro site.
E aí, ó, ele vai pedir aqui para eu entrar ou para criar uma conta. Então, se vocês já tiverem o Canva, por exemplo, já tiver uma conta, já pode entrar direto. Caso não, a gente vai criar aqui nossa conta. E aí tem até a opção de continuar com o Google, por exemplo, que é criar uma conta com o Google. Vocês podem estar utilizando o e-mail de vocês, que vocês usam lá no Classroom, pode ser o mesmo e-mail para estar criando essa conta, porque ficar tudo vinculado ao mesmo e-mail, eu acho que fica bem mais prático para vocês, tá certo? Eu vou entrar aqui na minha conta e a gente já volta. Pronto, gente, voltamos. Entrei aqui no meu Canva, né? E aí ele me dá aqui opções de modelos para criar, para mexer. Então, eu posso, por exemplo, até criar um tamanho personalizado de arquivo, caso eu queira. Para a nossa aula de hoje, eu vou abrir aqui no modelo de apresentação, só para ficar em um tamanho maior, para vocês conseguirem enxergar melhor o que a gente vai fazer. Mas a gente pode escolher qualquer um desses tamanhos, né, que vai dar certo, tá bom? Então, gente, abriu aqui a minha página do Canva, né, no modo de apresentação, minha área de trabalho aqui, né, que tá no formato de apresentação, no formato de slide. E aí, só para lembrar vocês que o Canva, além da gente ter esse site online, ele também tem um aplicativo para o celular. Então, vocês podem estar indo na loja de aplicativo do celular de vocês, tá baixando o Canva por lá normalmente, né? Vai só fazer o login, igual a gente fez aqui, vai fazer no celular e aí vocês podem estar mexendo por lá também, tá certo? Não tem problema nenhum. E aí aqui no Canva, a gente, além da nossa área de trabalho, né, a gente vai ter aqui uma barra lateral com várias opções, né? A gente tem aqui a opção de design, de elementos, de texto, enfim, tem várias opções aqui nessa barrinha lateral. Como eu tô aqui, ó, com o mousezinho por cima do design, o que ele me apresentou? Ele me apresentou algumas opções de design de slides, né? Como eu selecionei a opção de apresentação, então, ele me apresentou aqui modelos de slides, caso eu quisesse estar utilizando, né? Caso eu precisasse. Mas aí, na nossa aula, a gente vai vir na nossa aba aqui de ferramentas, tá? É essa que a gente vai estar utilizando hoje. E, especificamente, a parte de linhas e de formas, tá certo? Vamos relembrar aqui a nossa aula que a gente teve de modelagem 3D e impressão 3D. O que a gente realizou nessa aula? A gente fez uma plaquinha, não foi? Com o nome de cada um de vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar recriar essa placa, só que a versão para cortadora laser. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, pegando uma forma. E aí, ele vai abrir esse menu de abas com várias formas geométricas. Ó. Tem um quadrado, quadrado arredondado, círculo, triângulo, várias mesmo. Se vocês forem descendo, tem muitas outras. Então, eu vou aqui, ó, selecionar o meu retângulo arredondado, tá certo? Pra gente começar a criar esse nosso chaveiro. Bem, vocês estão vendo que ele veio pra cá, né? Pra minha área de trabalho. Então, vamos imaginar o seguinte, que essa minha área de trabalho, né? Esse meu formato aqui maior, vai ser uma placa de madeira, por exemplo. Porque como é que funciona o processo da cortadora laser? A gente vai ter uma placa de algum material, pode ser uma madeira, pode ser um papel, pode ser um emborrachado, são várias opções. E aí, o que ela vai fazer? Com o laser, ela vai cortar o desenho que eu mandar dentro dessa minha área maior. Então, a gente diz que a cortadora laser, ela tem um processo subtrativo, diferente da impressora 3D. Porque vocês lembram que na impressora 3D a gente imprime camada por camada e aí vai adicionando uma em cima da outra? Ali é um processo aditivo. Aqui não. Aqui a gente vai estar tirando um pedaço dessa minha chapa de material maior, né? E tá recortando ele. Então, vamos imaginar que essa minha área de trabalho vai ser essa minha chapa maior de madeira e aqui vai ser justamente o meu chaveiro.
Então, quando eu clico nele, vocês perceberam, né, que a gente aparece aqui alguns pontos guias, né? Alguns são as bolinhas e os outros são os retângulos. Nas bolinhas, o que que acontece? Eu consigo diminuir, ó, como um todo o meu desenho, ó, consigo redimensionar ele. E já nesses meus retângulos, eu consigo puxar para um lado só, para cima ou para o lado. E aí é isso que eu vou estar decidindo. Então vamos lá, vou trazer ele para cá, para cima, ó. E aí, o que que acontece aqui? Vocês estão vendo que ele tá todo colorido, né? A gente diz que esse objeto, ele tá preenchido. E eu não preciso dele preenchido, porque o laser, ele vai ser só um fiozinho assim. Imagina que é um estilete, né? Mas um estilete super forte passando nessa placa. Então, eu preciso só do contorno desse retângulo. Então, como é que eu faço para deixar ele sem ter esse preenchido vermelho? Eu vou aqui, ó, nessa partezinha que tem cor, que tá justamente com a cor vermelha. Vou clicar nela, ó, e logo aqui na minha primeira opção ele mostra sem cor. Cliquei e o meu retângulo ficou transparente. Mas eu preciso que a borda do meu retângulo esteja visível. Então, bem aqui, ó, do lado do menu de cor, eu tenho a opção estilo de borda. Então, eu vou clicar nela, ó, e vou clicar aqui na primeira opção, que é uma linha contínua. E aí, quando eu clico nela, ó, ele já mostra aqui, espessura da borda tá de 4 centímetros. Posso estar diminuindo para 1, por exemplo, ó, vocês vão ver que vai ficar bem fininha. Mas eu vou deixar em 4 mesmo, para que fique mais visível para vocês, tá certo? Então, ó, vou deixar aqui em 4, ó, ficou mais grossinho. Então, aqui, o que que acontece? Eu já tenho, ó, esse recorte do meu retângulo, desse meu chaveiro, né? Por exemplo, eu tô aqui fazendo a mesma atividade que a gente tinha feito lá na modelagem 3D, só que agora para corte a laser. Então tá, fiz o meu retângulo, tudo certo. Inclusive, se vocês quiserem, tá aqui, ó, mexendo mais um pouquinho, deixando ele mais arredondado, aqui, ó, tem a opção arredondamento dos cantos, ó, que aí ele vai arredondando mais esses meus cantos do meu retângulo, enfim, tem várias opções aqui para vocês estarem mexendo. E aí tá, fiz a minha plaquinha e agora eu preciso que essa plaquinha tenha um furo, né, para eu pendurar ela, se ela vai ser um chaveiro. Então a gente vai aqui no nosso menu de formas novamente. E aí aqui eu tenho, por exemplo, o círculo. Mas eu não preciso que ele seja um círculo, né, esse meu furo. Eu posso ser que ele seja alguma outra forma. Vou botar aqui que ele seja uma estrela, por exemplo. Então, pego aqui essa minha estrela, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou tirar a cor dela, ó. Vou lá no menu de cor, coloco sem cor. Vou nesse menu de estilo de borda, adiciono a borda para ela, ó. E agora eu vou diminuí-la, tá certo? Ó, diminuir ela, só para ela ser o meu furinho aqui, ó. E aí, o que é legal do Canva? Vocês estão vendo que quando eu mexi ele pra cá, ele começou a aparecer essas linhas rosas, né, no meu desenho. O que são essas linhas rosas? São os meus pontos guias. Como assim, meus pontos guias? Eles vão me ajudar a onde colocar as coisas dentro do meu outro objeto. Por exemplo, vocês viram que quando eu arrastei pra cá, ó, a gente tem aqui, ó, essa linha rosa do meio. O que é isso? Significa que é o ponto médio do meu retângulo, ó, horizontalmente. E aí, quando eu tô vindo mais pro lado, vocês estão vendo que tá aparecendo outra linha rosa? Então, é o ponto médio do meu retângulo verticalmente. Se eu botasse a minha estrela aqui, ela ia ficar bem no meio do meu retângulo, tá vendo? Mas eu não quero que ela fique no meio, né? Porque ela vai ser só um furo. Então, eu vou mover ela mais pra cá e vou colocar ela aqui na lateral, tá certo? E aí, coloquei aqui, tá o meu retângulo, tá a minha estrela. E agora, por exemplo, quero colocar o meu nome. Então, vamos aqui, ó, na opção do texto. Ele vai criar aqui meu texto. E eu vou colocar meu nome, tá certo? Tainá. Vou estar aumentando esse texto, porque ele tá bem pequeno. E aí, vocês podem estar aumentando tanto por essa bolinha de redimensionar,
quanto por aqui, ó, por cima. A gente pode estar aumentando ó, o tamanho da fonte, ela vai aumentar proporcionalmente. Enquanto eu vou clicando aqui, ó, ela vai aumentando. E a gente também tem a opção aqui de estar usando outras fontes, por exemplo. E é legal do Canva é que ele vai dar várias opções de fonte pra gente, né? Isso é bem legal. Botei essa aqui que eu gostei dela, acho que vai combinar ali com a minha estrelinha, ó. E vou colocar ela aqui no meio também. E aí, por exemplo, mas Tainá, eu quero colocar mais algum detalhe aqui. Quero colocar um detalhe para ser gravado. Então, posso vir aqui na minha opção de linha, tá certo? Ó. E aí ele vai dar aqui, ó, uma opção da linha reta, uma opção da linha com curva e uma opção da linha arco. Vou clicar nessa primeira opção da linha reta. Então, ele já aparece aqui para mim essa linha. Então, se eu quero, por exemplo, que nesse meu chaveiro tenha um detalhe de um traço assim debaixo do meu nome. Porque além de cortar, lá na cortadora a gente também consegue gravar coisas. A gente é só mudar a potência do laser, a gente consegue tanto cortar como gravar. Tudo em um único arquivo. Então, ele me deu aqui esse meu traço, né? Então, eu vou levar ele aqui, ó, pra debaixo do meu nome, ó. E aí, nessa bolinha aqui, eu posso estar diminuindo ele, ó. E pronto. E aí, ficou um detalhe a mais, ó, no meu nome. Posso até ajeitar aqui, ó, pra ele ficar maiorzinho, menor. E tudo vocês que escolhem. E aí, ficou um detalhe a mais no meu nome, né? E tá o meu arquivo pronto para ser gravado. Lembrando que ele vai estar pronto desse jeito, porque a gente utilizou essas ferramentas, tá bom? A ferramenta de formas, de linhas e de texto. Com essas outras aqui de desenho, ele não vai estar funcionando tão bem, porque ele não vai estar criando um traço vetorizado, vai estar criando de outra maneira e a cortadora não vai conseguir entender direito. Combinado? Então, quando a gente for criar aqui no Canva, a gente usa essas ferramentas. E aí, como é que eu faço agora para salvar? Isso é um detalhe muito importante. Porque um arquivo vetorizado, ele precisa ser salvo de um jeito específico. A gente tem algumas extensões as quais a gente pode salvar para esse arquivo ser vetorizado de fato. Algumas delas são o SVG, o PDF e o EPS. Aqui, ó, quando eu vou agora na parte de compartilhar no Canva, ele vai me dar aqui a opção de baixar. E aí, quando eu vou dar a opção de baixar, ele já aparece aqui por padrão PDF. E PDF vai dar certo pra gente. Mas aí, se eu for clicar aqui, ó, ele aparece várias outras opções. Inclusive a SVG. Só que vocês estão vendo que essa SVG tá com a coroinha aqui do lado. Significa que ela só tá disponível para a versão paga do Canva. Mas aí não tem problema, porque a gente tem a nossa versão em PDF. Então, a gente vai baixar ela. E aí, ó, tudo certo. Nosso arquivo vai estar pronto para ser mandado para a cortadora, tá bom? E aí, agora, o que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar outro software. Por que eu quero mostrar outro software? Porque esse outro a gente consegue fazer mais coisas dentro dele. É mais completo. Só que ele tem uma diferença do Canva, que é, para esse outro software que eu vou mostrar agora, que é o Inkscape, a gente precisa baixar ele no nosso computador. Infelizmente, ele não é online, ele não tem para dispositivos móveis, né? A gente não consegue baixar ele no nosso celular, por exemplo. Ele, de fato, tem que ser baixado no computador. Mas ele é um arquivo leve, é um software que é totalmente gratuito. A gente não precisa pagar nada, a gente só de fato precisa baixar. Eu vou mostrar agora o passo a passo de como vocês vão baixar ele, certo? Então, pessoal, vamos lá agora conhecer essa outra ferramenta que é possível também criar esses arquivos vetorizados, só que com muito mais opções. Vocês viram que ali no Canva, né, a gente só conseguiu pegar formas, letras e algumas linhas, e no Inkscape não. No Inkscape a gente, por exemplo, consegue pegar uma imagem na internet,
transformar ela em um arquivo vetorizado, por exemplo. E aí a gente tem várias outras opções, né? E aí abre um mundo de possibilidades pra gente. E eu vou explicar como é que vocês conseguem fazer isso por lá também. Então, primeira coisa, né? Pesquisar o Inkscape no Google. É assim que se escreve, tá? Pra quem tiver dúvida. Então, botei Inkscape, ó. Vou dar o enter aqui e vou pesquisar. Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro site que aparece, tá? Vou clicar nele. Ó, cliquei nele aqui e aí ele já apareceu o site do Inkscape. E aí ele já tem aqui, ó, lá em cima, a opção de download e aqui também, ó, baixar agora. Tanto faz em qual dessas opções vocês clicarem, que as duas vão dar certo. Vou lá em baixar agora, ó, ele vai carregar e vai me levar aqui, ó, pra página onde eu vou baixar. Então eu vou aqui, ó, descer um pouquinho e vou aqui, ó, nessa opção, ó, Windows Install Package. E aí ele já vai começar, ó, o download automaticamente. Assim que eu clico, ó, aqui vocês estão vendo, ó, que tá carregando o download do meu Inkscape. Então, ó, terminou de baixar. Então, vou pra minha pastinha aqui no computador, vou pra ela, vou pra minha parte de downloads, que ele vai estar aqui, ó. Vou clicar 2 vezes. Ele vai falar aqui, ó, tá preparando pra instalar. Então, vamos lá. Vou dar aqui o next, next. A gente só vai indo, tá? E instalar. E aí ele vai estar começando aqui, ó, a instalação. Ele vai pedir, né, para que se esse dispositivo pode fazer alteração, pode fazer, gente. Não é vírus, tá bom? Tá tudo certo, pode apertar no sim. Então ele vai estar aí carregando. Então, daqui a pouquinho, quando ele terminar, a gente volta. Pronto, gente, voltamos. Olha, terminou aqui de baixar, demorou um tempinho. Eu acho que aqui pra mim foram uns 2 minutinhos mais ou menos. Mas aí você vai estar variando de computador para computador, tá certo? Então, terminar de baixar, eu vou botar aqui, ó, o Finish. E aí, ó, vocês vão ver que ele já vai aparecer aqui, ó, na minha área de trabalho, ó, o Inkscape. E é só dar 2 cliques e ele vai abrir. Só esperar o tempinho dele para ele carregar e aparecer aqui. Ó, já apareceu aqui para mim. E eu vou aqui na opção ali, novo documento. Então, ele vai abrir a tela, ó, toda do Inkscape para mim. Então, gente, ele abriu aqui a minha página, né, toda do Inkscape. E aí, quando a gente olha assim, fala, meu Deus, é muita coisa. Mas não, calma, dá pra gente ir mexendo e aprendendo como é que faz cada coisinha. Também vou estar demonstrando pra vocês que vocês podem estar utilizando, pelo menos as partes iniciais aqui, principais, tá bom? Então, o que eu vou fazer primeiro? Quando ele abriu aqui, ó, ele me vem no formato de tamanho de uma folha de papel, né? Uma folha de papel A4 em pé. E aí não tem problema nenhum. Eu só vou mudar essa minha folha e deixar ela deitada, mas é mais para visualização de vocês, tá certo? Caso vocês queiram fazer isso também, não tem problema. Deixa eu só explicar onde é. A gente vai aqui, ó, em arquivo, em propriedades do documento, ó. Aí ele vai me abrir essa outra abinha. E aqui em orientação, ó, tá vendo que ela tá nesse modo aqui? A gente vai, que seria o modo retrato, a gente vai clicar aqui nessa outra opção, que é o modo paisagem. E pronto, ó. Ela já girou aqui embaixo, é só eu fechar aqui e tá tudo certo. Vou dar um zoom aqui só pra ficar mais pertinho de vocês. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou começar criando um chaveiro. Vou pegar aqui na minha forma, já tem bem aqui do lado um quadrado. Vou clicar nele e aqui, diferente do outro, que quando eu clicava, ele já aparecia na minha tela. Quando eu clico, o meu mouse vai virar um quadradinho. Então, é só eu segurar, ó, e arrastar pro tamanho que eu quiser, ó. Que aí, ele já vai me dar o meu quadrado. Então, eu vou voltar aqui, ó, pra minha setinha. Então, aqui, gente, ó, fiz meu quadrado, né? E aí, eu
Primeiro ponto de diferença do Canva para o Inkscape. Lá no Canva, vocês viram que eu não conseguia, por exemplo, colocar a dimensão do quadrado que eu queria. Eu não consigo dizer assim, eu quero que ele tenha 10 centímetros por 30 centímetros ou qualquer outro tamanho. Não conseguia colocar essas informações lá. Ele mostra o tamanho, né, mais ou menos pra gente, mas a gente não consegue colocar ele, digitar esses números. E aqui já no Inkscape não. Aqui a gente consegue. Como é que eu faço isso? Tá vendo que aqui, ó, em cima, quando eu clico no meu triângulo, ó, aqui em cima eu tenho o L e o A. O L é de largura e o A é o de altura. Mas, Tainá, e o que é esse X e esse Y? Bem, isso aqui são as coordenadas de onde esse meu quadrado vai estar. Como assim as coordenadas? As coordenadas em relação à minha folha, em relação ao meu zero. Então, ó, vocês estão vendo que aqui a gente tem um espaço branco, por exemplo. Então, se eu colocar aqui nesse meu X 0, ó, e der um Enter, ele vai me colocar no meu zero a partir desse ponto. E no Y, se eu colocar o zero também, ele vai me deixar aqui, ó, bem na parte inicial da minha folha. Então, tudo bem. Entendi que é o X e o Y. E esse o L e o A são justamente a largura e a altura da minha peça. Então, vamos dizer que eu quero ele de largura 80. Lembrando que aqui a dimensão, ele fala, ó, que tá em mm, que seria em milímetros, mas a gente pode alterar aqui também, ó, por exemplo, para pixel, para pontos, para centímetros, para várias outras opções. Mas eu vou deixar em milímetro mesmo, tá? Então, eu falei o quê? Que essa minha peça, ela vai ter 80, que seria 8 centímetros, né, de largura. E de altura, ó, ele tá um número quebrado, vou deixar aqui um 40 mesmo, que estava perto desse número. E aí ele já vai alterar automaticamente. Já vai deixar bem certinho do tamanho que eu pedi. E aí aquilo que a gente tinha comentado antes, né? Que lá no Canva, a gente tirou a cor vermelha de dentro e deixou só o contorno. Tainá, como é que eu faço isso aqui? Vamos lá. Quando eu clico nele, a gente já tem aqui a opção de camadas e objetos, essa aba aqui de camadas e objetos, que mostra os objetos que eu tenho no meu desenho, que no momento é só esse rect, que seria o retângulo, e aqui do lado eu tenho a opção de preenchimento e contorno. É justamente nela onde a gente consegue estar tirando e colocando. Então, ó, aqui no preenchimento, quando eu passo aqui por cima, ele fala que está em uma cor uniforme. Consigo colocar em um gradiente radial, mas eu não quero que ela tenha cor, então eu vou aqui no X, tirei a cor do meu retângulo, mas eu quero que ela tenha a borda. Então eu vou aqui, ó, no contorno, e aí eu clico nessa primeira opção, que seria a cor uniforme, e ele já vai me dar, ó, o meu contorno do meu retângulo. Então tá, tudo certo. Então, se eu quero, vamos fazer que nem a gente estava fazendo antes do Canva. Vamos fazer agora o meu furo, minha estrela. Mesma coisa do retângulo. Eu clico e arrasto. E aí, vocês estão vendo que essa minha estrela, por exemplo, ela tem 5 pontas. E eu posso estar mudando isso aqui no Inkscape também. Como assim? Posso estar mudando a quantidade de pontas que tem minha estrela? Posso. Como é que eu mudo? Quando eu clico aqui nessa minha ferramenta de estrela ou polígono, vocês estão vendo que aqui ele tem a opção de me dar um polígono regular ou uma estrela. E a quantidade de cantos, né, de pontas que eu quero. Então, a gente pode estar alterando tudo isso aqui no Inkscape. Por isso que eu falei, o Inkscape ele dá pra gente muito mais opções, uma gama de possibilidades. Então, tudo bem. Vou deixar ele com essa minha estrela normal, né? Tudo certo. Mas aí, Tainá, como é que eu vou saber que é o meio? Lá no Canva ele me mostrava, né? Onde era o meio. Mas aqui eu não mostro. Aqui eu não sei onde é. E agora? Vocês lembram que lá no Tinkercad, quando a gente queria alinhar alguma coisa, a gente selecionava as duas coisas e aí a gente conseguia alinhar? Pronto. Aqui no Inkscape é parecido. Então, a gente vai selecionar essas duas coisas. Lembrando que aqui no Inkscape, para selecionar as duas coisas, eu tenho que selecionar as duas
num todo. Eu tenho que pegar elas totalmente. Então, como é que eu faço? Crio uma janela de seleção, que é o quê? Clicando no meu botão esquerdo, ó, vou clicar e vou arrastar. E aí, ó, tá vendo minha janela de seleção? Eu soltando aqui, ele selecionou os dois. E aí, Tainá, como é que eu vou alinhar isso aqui? Como é que eu vou achar o meio? A gente vai aqui ó, nesse menuzinho de cima chamada objeto. Então, nesse objeto aqui eu tenho várias opções. E aí eu vou nessa aqui, ó, na última, alinhar e distribuir. Quando eu clico nela, ela vai abrir aqui, ó, outra opção nessa lateral para mim. Vou diminuir aqui um pouquinho. E aí, o que que ela vai me mostrar aqui, ó? Ela vai me mostrar várias opções de alinhamento, ó. Posso alinhar ela bem no meio, posso alinhar ela bem na lateral, posso alinhar ela aqui, ó, no meio, ou na parte de cima. E aí, é o que eu vou escolher. Eu vou deixar ela aqui no meio, que nem eu tinha feito lá no campo. Pronto, fiz, Tainá. E agora, quero colocar o meu nome. Vamos colocar o nome. Clica na abinha A, nesse Azinho aqui, ó, que é de texto. E aí, gente, sempre que vocês tiverem uma dúvida de qual a ferramenta, quando vocês passar o mouse aqui por cima, ó, vocês vão ver que ela vai mostrando o nome. Então, vou nesse Azinho aqui, ó. Meu mouse vai se tornar um A. Então, é só clicar aqui na minha tela e escrever. Escrever o meu nome. Terminei de escrever, clico na setinha para selecionar. E aí eu posso aumentar, ó. Não tem problema nenhum. E tá tudo certo. Mas e agora, Tainá? Eu quero colocar uma imagem nessa minha placa. Tu falou que tinha como colocar uma imagem, não foi? Falei. Então vamos lá. Como é que a gente faz para transformar uma imagem normal em uma imagem vetorizada aqui no Inkscape? Primeira coisa, vou aqui, ó, no meu Google de novo. Vou abrir uma nova aba. Por exemplo, eu quero uma flor. E aí eu vou aqui nessa minha parte de imagens. Só que qual é o detalhe quando eu for vetorizar? Quando eu quero pegar uma imagem para vetorizar que é importante, que vai ajudar com que essa minha imagem dê certo. Quando a gente for pesquisar essa imagem, a gente bota aqui assim, por exemplo, flor e silhueta, tá? Porque aí ela já vai me mostrar ó, opções de imagens que vão dar certo quando eu for vetorizar. Então, vocês podem escolher qualquer outra coisa, qualquer outro objeto, mas aí vocês lembram ó, de colocar esse nome silhueta, combinado? Então, eu posso escolher qualquer uma dessas flores que vai dar certo lá no meu Inkscape. Eu vou pegar essa aqui, ó, porque eu gostei dela. Vou clicar nela. Então, como é que eu faço? Com o botão direito agora, eu vou em copiar a imagem. Vou aqui pro meu Inkscape. Vou vir aqui, ó, com o meu botão direito de novo e vou colar essa minha imagem. Vocês também podem fazer isso a partir de Ctrl+C e Ctrl+V, do jeito que vocês preferirem, tá certo? Só que aí essa minha imagem, ela tá como? Ela tá em pixels, né? Como é que eu sei disso, ó? Quando eu dou zoom, olha ela aqui, cheia dos quadradinhos, dos pixels. Isso não pode, eu preciso dela em vetor. Então, como é que eu faço, Tainá? Como é que eu transformo ela em vetor? Com ela selecionada, a gente vai aqui nessa opção de caminho agora. A gente antes tinha ido no objeto, né? Para alinhar. Agora a gente vai nessa de caminho. E aí, nessa de caminho, eu vou nessa terceira opção, ó, de traçar bitmap. Quando eu clico nessa opção, ele vai abrir aqui a outra aba para mim, né? Com várias outras possibilidades, com várias outras coisas que eu posso configurar e mexer. Mas normalmente essa opção que já vem já vai dar certo. Então é só ir aqui embaixo, ó, em aplicar. E aí eu vou arrastar aqui pro lado. Porque ele vai deixar ainda a minha imagem normal e eu vou ter agora ela vetorizada. Vamos ter certeza que vai estar vetorizada, ó. Vamos dar o zoom,
Ó, ó, ó a linha toda certinha. Então, essa outra aqui eu já posso apagar ela. É só eu clicar nela e na minha setinha de apagar, ó, que ela apaga normalmente no meu teclado, tá? E essa minha flor, vou estar diminuindo ela. Vou deixar ela menorzinha, ó. Só ir aqui nessa setinha de redimensionar. Vou diminuir ela. Pra colocar aqui no meu chaveirinho também, tá certo? Mas, Tainá, tu não disse que ela não podia ser preenchida, não foi? Então, se a gente for fazer ela preenchida, a cortadora vai demorar muito, porque ela vai precisar passar o laser aqui, ó, linha por linha. Então, como é que eu fiz antes para tirar o preenchimento do retângulo? Vou fazer aqui também, tá? Aqui, ó, nessa minha parte da lateral. Essa minha segunda opção, que é preenchimento e contorno. Se ela não tiver na segunda opção de vocês, é só vocês procurarem por esse nome, preenchimento e contorno. Clica nela, ó, na aba de preenchimento, a gente vai no xizinho e tira. E na aba do contorno, a gente clica aqui na primeira opção de cor uniforme. E aí ela vai ficar como um contorninho para ser gravada na minha plaquinha. Então, eu posso, por exemplo, pegar ela agora e dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, ou um copiar e colar aqui, ó. Copiar, colar. Que agora ela vai continuar em vetor e colocar outra florzinha. Ou ir lá na internet de novo e procurar outra imagem que eu gosto para estar colocando aqui. Enfim, a opção agora são várias, né? As possibilidades são infinitas para vocês. E aí, gente, outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui também é estar mudando as cores desses contornos. Mas por que tá mudando as cores dessas linhas, Tainá? Pra que precisa disso? Bem, lembra que eu falei pra vocês que é possível a gente cortar, a gente gravar, fazer algo preenchido também? O que vai mudar? É a potência do laser, né, da cortadora. E aí, pra gente, quando a gente for cortar, pra saber o que vai ser cada coisa, a gente já pode definir isso aqui. Por exemplo, lá, eu vou botar de vermelho o que vai ser corte, de azul o que vai ser gravado, de preto o que vai ser preenchido. Isso ajuda a gente na hora de cortar, na hora de levar pra cortadora, a já saber o que é cada uma dessas linhas que vocês querem. O que é que vocês querem fazer em cada uma dessas partes. Então, por exemplo, esse meu retângulo seria uma parte de corte, não é isso? Então, aqui, ó, na minha parte de cor, ele tá esse HSL. Eu vou mudar ele aqui para RGB, tá bom? Porque é o tom de cor que a cortadora vai entender. Então, aqui, ó, vou aqui no R, que seria de red, vermelho. Eu vou botar ele todo. Minha estrela também, não é isso? Ela também não vai ser um corte, não vai ser um furo. Então, boto aqui ele, ó. Leva essa setinha, ó, todinha. E essa minha parte aqui vai ser gravada. Então, eu vou botar ela de azul, que é o B de blue, tá? No inglês, né? Que seria o azul. Então, leva ela aqui, ó. Vamos lá botar ela toda azul. E as minhas flores também todas azuis. A gente pode, né, tá arrastando essa setinha aqui ou simplesmente colocar aqui, ó, 255, que é o valor máximo, tá? As duas opções vão dar certo. E aí, Tainá, como é que eu salvo aqui no Inkscape? A gente vai aqui agora em arquivo, salvar. E aí, ó, ele vai me dar aqui a opção já salvando em SVG. Vocês lembram que lá no Canva essa opção era paga? Pronto, aqui não. A gente pode salvar em SVG ou também a gente pode salvar em PDF. Qualquer uma das duas opções vão dar certo. E o nosso arquivo vai conseguir abrir normal lá no software da nossa cortadora. Tá certo, gente? Ó, botei aqui em PDF, só vou dar o OK. E tá salvado no meu computador. Então, por hoje é isso, pessoal. Então, pessoal, agora como pedido final, quero que vocês pratiquem em casa
Tentem criar esses arquivos ou no Canva ou no Inkscape. Baixem um aplicativo, baixem um software, tá certo? Lembrando que eu vou deixar os links de acesso, né, os links de apoio lá no Classroom. Então, peço que vocês pratiquem para ficarem férias nesses assuntos, tá certo? Até a próxima!